Hoje eu vou contar um pouco a história do nosso Portal da Luz. O início desse portal, ele tem uma história do idealizador desse projeto, que é o Senhor Divino João Cavion e sua esposa, Eulália Casagrande Cavion, e moravam afastados, onde não tinha hospital, não tinha nada, e o irmão dele, de 7 irmãos, ele era o mais velho, e esse irmão veio a falecer sem conseguir assistência médica, porque eles não tinham como levá-lo a um hospital, e ele acabou sofrendo muito essa dor de ver aquele irmão sofrer sem ajuda e sem condições. Então ele se fez um juramento, que quando ele ficasse mais velho e que ele tivesse condições de ajudar, ele iria então fazer uma instituição para atender pessoas carentes, como ele foi. Para fazer esse projeto todo, é óbvio que precisavam pessoas para vir se juntar a ele. E aí então ele idealizou na cabeça dele de fazer então, além do centro espírita, que foi a nossa primeira construção, o nosso início, ele também tinha a ideia de fazer um centro, então uma escolinha para as crianças, como começou a escolinha Nosso Lar, hoje Centro Assistencial Portal da Luz, A primeira casa foi o Centro Espírita Portal da Luz, depois a segunda foi a nossa escolinha, depois foi feito então o centro de eventos, que está até hoje, sendo um grande auxiliar para podermos então manter a instituição. Meu nome é Isabel, eu coordeno o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos aqui no Portal da Luz, no qual atendemos 80 crianças como meta, dentro do nosso projeto. Meu nome é Irene, trabalho há 17 anos no Centro Assistencial Portal da Luz e é muito bom e gratificante servir eles. Eu sou a Marilei, sou assistente social aqui do Portal da Luz. A relação que eu tenho com as crianças aqui é de muito amor. Então, para nós, isso é muito gratificante. Quando a gente sabe que a gente conseguiu mudar, transformar alguma coisa, esse é o nosso trabalho, é por isso que a gente está aqui, por eles. E a gente vem aqui trabalhar por amor, a gente se dedica porque a gente gosta daquilo que a gente faz e se sente feliz de poder colaborar um pouquinho no meio de tanta situação dramática como nós estamos presenciando hoje. E que Deus abençoe toda essa família Portal da Luz, todas as pessoas que por aqui passaram. Foram muitas que deixaram o seu legado. Um abraço a todos e continue prestigiando o Portal da Luz. Venham nos conhecer, venham conhecer o trabalho. Pois bem, uma boa tarde a todos, oficialmente agora. A ideia, então, é que nós possamos conversar sobre a psicologia espírita de Joana de Ângeles. Sempre que a gente for passando para os temas seguintes do nosso roteiro, vai estar disponível ali qual é a leitura que se relaciona com a temática que a gente vai conversar no dia, E vocês podem ler. Quando a gente avisar que vamos nos estender, por exemplo, a temática de hoje, vamos estudar mais um encontro, a gente avisa. Caso contrário, vocês podem ir seguindo o roteiro, porque às vezes a gente coloca no grupo do WhatsApp, leiam tal coisa, às vezes a gente esquece de colocar, mas vocês podem ir lendo à medida que vão também fazendo os estudos, porque a gente aborda a temática que está ali no capítulo, mas geralmente a gente acaba também trazendo algumas outras coisas das nossas experiências profissionais para a gente poder refletir juntos, Então, vamos pensar um pouquinho sobre a psicologia dessa querida mentora que estuda o espírito na sua mais profunda complexidade, considerando desde o princípio inteligente, que faz a sua caminhada evolutiva percorrendo os níveis dos reinos inferiores da natureza, reino mineral, vegetal, animal, até se adentrar no reino hominal, onde então passa a se constituir o espírito, dotado de livre-arbítrio. E a mentora vai nos dizer que todo esse percurso nos reinos inferiores da natureza duram mais ou menos algumas centenas de milhões de anos. E desde que nós entramos no reino hominal, a gente tem aí uma contagem de algumas dezenas de milhões de anos. Centenas de milhões de anos para dezenas de milhões de anos, para a espiritualidade, para começo de conversa, é pouco tempo. Mas comparando essas dezenas com as centenas de milhões, o tempo realmente é muito curto. E desde que nós adentramos o reino nominal, é quando a gente costuma dizer que funda-se a consciência.
Até então, nós vamos juntando um aglomerado de experiências que formam um grande inconsciente. Isso aqui nos representa. A partir, então, quando nós entramos no reino nominal, funda-se a consciência. E à medida em que nós vamos evoluindo, essa consciência vai ganhando corpo. Essa consciência aqui, esse pedacinho pequeno do montante que somos nós, é muito jovem. E por essa razão se desestabiliza com muita facilidade. É por isso que a gente tem as diversas enfermidades da alma, que a gente chama, as psicoses, que é quando esses conteúdos aqui do inconsciente irrompem na consciência, fazendo com que a pessoa perca o contato com a realidade, por exemplo. Então, é muito fácil a gente desestabilizar isso aqui. É desse espírito que fala Joana. E, para isso, ela vai se utilizar de muitas correntes, de muitas teorias da psicologia, mas, em especial, ela usa muito os conceitos deste senhor aqui. O Carl Gustav Jung. Porque, segundo o que a mentora coloca, ele consegue se aproximar daquilo que os espíritos superiores entendem pela psique humana. Então, mas ela usa, claro, as outras correntes da psicologia, ela usa bastante coisa da psicanálise, da psicologia humanista, da psicologia transpessoal, principalmente, que vai trazer uma série de questões da espiritualidade, juntando com a psicologia, mas lembrando que a psicologia dela vai se fundamentar especialmente sobre a base da própria doutrina espírita. Aquilo que a gente sabe da doutrina espírita, né, a sua base, a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Então, ela vai pegar toda a base do espiritismo e vai se utilizar da nossa ferramenta científica, que nós temos ainda, né, engatinhando, mas que, segundo ela, através da psicologia analítica de Jung, vai se aproximar muito do entendimento que os espíritos têm do nosso funcionamento mental. E aí ela vai nos ajudar a fazer um entendimento desse ser humano na sua profundidade. O Jung, então, para quem não conhece, ou mesmo para quem conhece, para a gente saber um pouquinho a respeito dessa pessoa fascinante, dentre tantos outros, ele foi um psiquiatra suíço que estudou muito as psicoses, ele foi discípulo de Bleuler, que fundou o termo esquizofrenia, foi a pessoa também que fez a teoria dos complexos, e numa determinada etapa da sua vida, ainda jovem psiquiatra, ele ouve falar dos escritos de Freud, lê alguns trabalhos de Freud, que é o pai da psicanálise, e se encanta especialmente com a teoria dos sonhos. E a partir daí eles começam a se comunicar. Mas antes de falar de Freud, que eu quero falar um pouquinho também desse contato dos dois, tem algumas coisas muito interessantes da vida do Jung que nos ajudam até a refletir, às vezes, sobre os nossos próprios processos mentais. Porque o Jung era uma pessoa que tinha uma capacidade de autoobservação fantástica. Vocês imaginam, né? Essas pessoas que foram trazendo assim, esses estudos tão profundos para o nosso planeta, eles tinham uma capacidade de se observar e de ter insights que eles podiam trazer para nós e para os seus pacientes, muito interessantes. Então, quando ele era criança e estava no colégio, primeiro ele se criou num ambiente assim com muito contato com a natureza, era um menino muito curioso, muito estudioso, mas ele tinha muita dificuldade com a matemática. E isso é curioso porque depois, mais tarde, ele acaba fazendo amizade com Einstein. E eles trocam muitas ideias juntos. Na época em que Einstein estava realizando, como é que se diz assim, organizando a sua teoria da relatividade, eles trocavam muitas ideias, eles jantavam juntos. Então, muito da teoria da relatividade do Einstein entrou em alguns conceitos do Jung, porque eles trocavam muitas ideias. Mas o Jung, na sua origem, vamos dizer assim, tinha muita dificuldade com a matemática, com as ciências exatas. E aí, quando ele tinha 12 anos, aconteceu uma situação inusitada. Ele levou um soco de um coleguinha seu, na rua, e semi-desmaiou,
acabou sendo levado para a casa de umas tias e naquela hora ele teve a brilhante ideia: se eu desmaiar, eu não preciso ir para a escola. Eis que, quando os pais cobravam alguma coisa da lição de casa, ele desmaiava. Quando tinha que ir para o colégio, ele desmaiava. Só que a coisa tomou uma proporção tal que ele acabou ficando mais ou menos uns 6 meses sem ir para a escola. Os pais chamaram uma série de médicos para avaliar aquele menino, ninguém descobriu o que ele tinha. Chegaram a pensar na hipótese dele ter algum tipo de epilepsia, e ele achava a maior graça, porque ele já sabia mais ou menos o que era epilepsia, achava uma tolice, não tinha aquilo, mas suspeitaram que fosse epilepsia. E ele estava muito feliz, brincava com a natureza, né? Passava os dias fazendo só o que ele gostava. Até que um dia ele estava escondido atrás de um arbusto e ouviu o pai conversando no jardim com um amigo seu. E aí o amigo perguntava para o pai: e aí, como é que está o seu filho e tal? E o pai dizia assim: é uma situação tão penosa, você não sabe como eu me encontro chateado, porque eu não sei o que vai ser desse menino mais tarde. Ele não vai ter condições de ganhar a própria vida, né, de trabalhar assim. E aí nessa hora ele entendeu o drama da situação, porque ele não estava nem aí até então, né? E aí ele viu que ia ser preciso trabalhar e ele leva muito a sério aquilo que ele escutou. E aí nessa hora ele vai para a biblioteca do pai, pega uns livros lá de matemática e começa, não, então agora eu vou voltar a estudar. Só que ele começa a tentar estudar, fica alguns minutos ali forçando um pouco a concentração e desmaia. Pouco tempo depois, ele acorda e olha só, né, a persistência desse espírito, assim, a força dele. Mas eu vou continuar. Continuou mais um tempo, teve uma segunda crise, desmaia. E depois uma terceira. Mas ele continuou. E todos os dias ele estudava um pouquinho e, ao cabo de algumas semanas, ele voltou para a escola. E aí, ele conta, na sua autobiografia, que ele entendeu e conheceu o que é uma neurose. E entendeu também como é que se trata uma neurose. Vocês veem como é importante desenvolver a suportabilidade e poder fazer esse enfrentamento conosco mesmos. Até que o sintoma, que na maioria das vezes nós criamos inconscientemente, só que aí a gente cria, depois a gente não quer mais, mas ele continua, porque o inconsciente é danado, né? Tem as suas razões para manter aquele sintoma, mas que nós podemos superar. Então, aí ele consegue superar essa situação, e aí a gente tem um pouquinho de ideia de como é que era esse menino, então, que vai crescer e vai ser o Jung. E no livro Memórias, Sonhos e Reflexões, é o livro autobiográfico onde ele conta detalhes riquíssimos, interessantíssimos da sua vida. Quem quiser dar uma olhada, tiver tempo, vale bastante a pena. Tem essa e muitas outras situações curiosas da vida dele. Então, mais tarde, ele passa a se corresponder com Freud. Naquela época, Freud ainda era muito mal visto, porque ele estava fundando a psicanálise, estava trazendo uma validação científica para o inconsciente. E Freud, ao conhecer Jung, também se encanta com o trabalho dele, porque na época Jung era muito aceito academicamente, os trabalhos do Jung eram bastante valorizados. E o Freud viu no Jung a possibilidade de ter uma comprovação científica para suas observações acerca do inconsciente. Que mais adiante, nos outros encontros, a gente vai poder aprofundar um pouquinho de alguns estudos do Jung a respeito de cada conceito que nós vamos vendo. Mas o Freud, então, ficou com essa esperança e o Jung encantadíssimo com os estudos do Freud. Para vocês terem uma ideia, quando eles se conhecem pessoalmente, eles ficam 13 horas conversando ininterruptamente. O assunto não esgotava. Então, 2 espíritos assim que tinham uma grande afinidade. Infelizmente, depois eles acabam rompendo e brigando, e nessa encarnação eles se despedem numa situação lastimável, assim, de conflito, né? Mas esperamos que já estejam bem na espiritualidade, tudo indica que sim. Então, o que acontece? O Freud, para quem não conhece, era um neurologista mais velho que o Jung, alemão. Ele que, na época, fazia estudos junto com o Breuer a respeito de hipnose, e tem alguns casos interessantes da carreira do Freud, e um deles, dessa época inicial da fundação da psicanálise, foi um caso que ele acompanhou com o Breuer, seu professor, de uma cegueira histérica.
Era uma paciente que apresentava uma cegueira sem causa orgânica. Eles reviravam ela e não descobriam o que poderia estar causando aquela cegueira e também não conseguiam tratar. Então, passaram a fazer sessões de hipnose para ver se através daquilo eles estavam desenvolvendo uma técnica de tratamento, né? E nas sessões de hipnose, ela sempre acabava se remetendo a uma situação da infância dela, quando o pai desencarnou. E era uma situação muito doída. Ela era novinha, tinha 5 ou 6 anos, se bem me lembro. E ela sempre contava, sob hipnose, de quando ela tinha visto o pai, que ela entrou no quarto, ele estava morto, era um quarto de hospital, tinha enfermeiras. Só que sempre vinha essa repetição nas sessões, né? Essa dor, essa coisa. E teve um aspecto que chamou a atenção do Freud, que ela mencionou que no hospital as enfermeiras estavam dançando e que tinha música. E ele achou aquilo muito esquisito. E aí começou a perguntar e descobriu que não foi num hospital, foi num prostíbulo. E aquilo foi muito impactante para ela. Além de ver o pai morto, foi num prostíbulo. A cegueira era porque era muito difícil para ela enxergar aquela situação. E no momento que ela entra em contato com a lembrança através da hipnose, ela faz uma catarse, aquela emoção vem à tona, ela chora muito, sai do quadro hipnótico e fica curada. A cegueira desaparece. Era uma cegueira de fundo histérico, né? A razão era mental. Assim que ela consegue elaborar o conflito, aquilo desaparece, ela volta a enxergar. E aí, a partir daí, o Freud vai estudando e vai desenvolvendo a psicanálise e modificando um pouco a técnica, porque depois ele passa a ver que passa a ser mais interessante ir confrontando cada resistência psíquica até chegar nessa catarse e nessa elaboração do conflito, porque muitas vezes chegando direto via hipnose, depois o sintoma voltava. E aí se foi desenvolvendo a cura pela fala, que é a psicanálise. E aí, depois, quando Freud funda a Sociedade Psicanalítica Internacional, o Jung se torna o seu primeiro presidente. Para a inveja total do Círculo de Viena, lá, que eram os discípulos do Freud, o Jung foi o escolhido. Então, durante muito tempo, assim, o Jung foi tido como o principal discípulo de Freud. Cada um tinha suas teorias, o Jung já tinha uma série de trabalhos publicados, mas eles se encontram e passam a desenvolver o seu trabalho juntos. Teve uma ocasião, também interessante para a nossa reflexão, fofocas da psicanálise, né? Teve uma situação que eles foram fazer uma viagem para os Estados Unidos juntos e passaram 7 semanas, o tempo todo juntos, analisando seus sonhos e conversando muito. Só que foi numa fase onde o Jung já estava começando a questionar alguns dos conceitos do Freud. E, né, porque como ele via o Freud meio como uma figura de pai, assim, ele não tinha muita coragem de confrontar algumas coisas, até porque o Freud era muito teimoso nas suas convicções também. E aí, mas ele estava com alguns questionamentos, assim, revendo alguns aspectos da teoria, e que depois ele vai, então, entrar em conflito com Freud, porque ele passa a desenvolver a sua teoria do inconsciente coletivo. O Freud só fala do inconsciente pessoal. Tudo isso a gente vai ter uma aula específica para cada coisa dessas que eu estou falando. Tá? É só para dar o gostinho, assim, para preparar para o resto do ano. E depois também com relação à energia psíquica, porque o Freud fala que a energia psíquica é a libido, ou seja, é de natureza sexual. E o Jung vai dizer que ela é mais ampla, que ela se manifesta em diversas qualidades. É uma quantidade neutra que se manifesta em várias qualidades, sexual e outras, né? Instinto de sobrevivência, etc, etc. Então, esses dois aspectos da teoria que o Jung vai, então, desenvolver diferente do Freud, vai fazer com que eles comecem a entrar em atrito, mas isso um pouco mais adiante. Nessa ocasião, ele estava, assim, se percebendo com esses questionamentos ainda. E aí acontece 2 situações. A primeira, o Freud tem um sonho que o Jung não revela publicamente, então a gente não sabe o que foi o sonho dele, mas que o Jung tenta fazer uma interpretação, uma meia interpretação, e diz para o Freud que se de repente o Freud contasse alguns outros detalhes da sua vida privada, algum elemento lá que faltava, talvez ele pudesse compreender em profundidade o que o sonho estava querendo dizer. Nessa hora o Freud olha desconfiado assim e diz que não pode arriscar a sua autoridade.
Nessa hora, ele diz que o Freud perdeu a autoridade para ele. Assim, porque ele diz que colocar aquilo acima da verdade científica fez ele se decepcionar. Caiu o velho pai do pedestal, assim, né? E aí, encerrou. Freud não quis dizer nada a respeito disso. E ele menciona que o Freud estava tendo dificuldade de interpretar alguns sonhos do Jung também, nessa ocasião. O que é muito natural, né? Porque isso acontece, somos todos humanos, a gente não consegue saber por inteiro, nem o Freud, nem o Jung, o que se passa na cabeça do outro, né? Mas é que também, naquele período, o Jung estava tendo alguns sonhos muito característicos, com alguns elementos diferentes do habitual. E aí o Jung tem o seguinte sonho naquela ocasião, que ele está numa casa, é a sua casa, apesar de ser uma casa diferente, de 2 andares. Ele se encontra no 2º andar, onde tem uma sala de estar muito bonita, com quadros muito valiosos na parede, e ele fica meio deslumbrado, ele, mas que interessante a minha casa, e ele desce para o térreo para ver, para conhecer e explorar aquele ambiente. No térreo, o ambiente já se encontra mais em penumbra, é uma sala um tanto mais antiga, tem, como é que é, móveis assim do século XV, e depois ele vê que tem uma porta muito pesada, ele abre a porta e desce para um andar inferior ainda, uma escada de pedra, e vai para uma sala bem antiga, embaixo, da época romana. Quer dizer, que vai entrando, vai sendo locais mais antigos e mais obscuros. Até que ele vê uma argola no chão, puxa a argola, aí aquilo desloca um pedaço da laje e ele vê que tem uma escadinha bem apertada que vai dar para uma gruta. Ele entra nessa gruta e lá tem restos de uma civilização primitiva. Ossadas, pedaços de vasos quebrados. E ali também tem 2 crânios humanos meio desintegrados. Nessa hora que ele vê os 2 crânios, ele acorda. E aí conversa com o amigo, né, sobre o sonho. O Freud fica obcecado com relação à questão dos 2 crânios. Ele entende como sendo desejos de morte do Jung, que depois vai ser alimentada uma certa fantasia assim, de que o Jung estava querendo destronar o Freud para ocupar o lugar dele, que era o próprio desejo do Freud de que ele o fizesse, aquela coisa, temos que matar o pai para ocupar o lugar dele e tal. Então ele começa uma interpretação via aí, fica obcecado em entender quem será que eram, de quem eram aqueles 2 crânios, o desejo de morte que tinha no inconsciente do Jung e tal. Mas o Jung não se contenta com essa explicação. E aí começa também uma linha que vai diferenciando um pouco a teoria dos dois, porque a psicanálise se centra muito no entendimento do desejo inconsciente. E o Jung, com a sua psicologia analítica, vai buscar o sentido do inconsciente. Vê o inconsciente com uma finalidade, né? E essa finalidade, depois também a gente estudando através da Joana de Ângeles, uma força que impulsiona para a integração de todos os aspectos da psique, até que nós nos tornemos seres integrais, cujo modelo maior que nós temos é Jesus, o homem integral. Então, o Jung vai construindo a sua teoria nesse sentido, né, já vendo uma finalidade no inconsciente, nos processos psíquicos, e aí, nesse sonho, ele faz um entendimento diferente. Ele entende aquele sonho como sendo a imagem da sua psique. A sala de estar no 2º andar como sendo a sua consciência, aquilo que ele tem acesso, está tudo mais claro, e depois vai entrando em níveis inconscientes. A coisa já está numa penumbra, tem vestígios de épocas mais antigas, e quanto mais ele vai descendo, tem resquícios de coisas mais primitivas da história da humanidade. E que ele vai dizer assim, o térreo, então no térreo começava o inconsciente. Quanto mais descia, mais ia para níveis inconscientes, até chegar no que depois ele vai criar sua teoria do inconsciente coletivo, que aí está lá na gruta, com coisa de civilizações primitivas, e que ele vai estudar, porque ele estuda muito arqueologia, antropologia e outras ciências assim, e ele vai observar esses elementos presentes de maneira universal no inconsciente de todos os homens. E isso que vai chamar a atenção dele. Depois ele vai atender pacientes psicóticos também, cujos delírios apresentavam imagens e coisas que depois de algum tempo tinha achados arqueológicos idênticos àquelas coisas que aqueles pacientes falavam. Então ele ficava pensando, mas como é que essa pessoa estava tendo um delírio, estava vendo tal coisa, e depois acharam tal coisa de uma civilização que a pessoa nem tinha contato, mas se comprovou que existia. Claro que
A Joana, pegando esses elementos todos, depois também vai nos explicar que existem elementos das encarnações anteriores, que nós temos registradas no nosso inconsciente mais profundo. Mas, além disso, então, o Jung traz esses elementos universais que compõem esse substrato comum do inconsciente de todos os seres humanos, aqui da Terra, no caso. Então, a Joana vai dizer assim: ao longo da evolução, o ser amadurece e a consciência se torna plena. Mas isso acontece com esforço para autoconhecer-se, superando as próprias limitações e processos infantis, o que exige muita coragem. E aí a gente pega o exemplo dele, menininho lá com 12 anos, né? A gente macaco velho, assim, tendo dificuldade para fazer esses processos, 12 anos ele superando a própria neurose. Então esse enfrentamento conosco mesmos exige muita coragem. E quando nós não superamos as nossas frustrações, a gente fixa elas no inconsciente, nos tornando vítima e fugindo irresponsavelmente delas. Então a gente vive fugindo desses sintomas. A gente faz isso como um mecanismo inconsciente, né? Na maioria das vezes a gente não quer fazer, mas faz. Então uma parte nossa quer e a outra não. E aí a gente tem o material do livro... Esqueci o nome, socorro. Refletindo a Alma, onde o Cláudio Sinotti vai fazer uma divisão, então, da série psicológica da Joana em alguns conceitos interessantes para a gente sintetizar a obra, que é o seguinte. Essa verdinha dá para enxergar aí no fundo? Sim. Aprender a se conhecer. Aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Então, o se conhecer, retomando um pouquinho da leitura e o que o Cláudio coloca ali no estudo dele, é um grande desafio desse momento em que a gente vive, porque a gente tem uma sede pelas realizações externas, quer dizer, vocês eu não sei, né? Mas a maioria de nós na sociedade hoje é uma sede por essas coisas do ego, essas realizações de fora, essas coisas do mundo de fora, e a gente negligencia tanto as necessidades do mundo de dentro. Então, o se conhecer passa por isso, porque o autoconhecimento pode mudar esse foco. Tirar o foco um pouco de fora e botar mais para as questões internas. E o caminho para isso, que a Joana então vai trabalhar no seu estudo da série psicológica, é justamente a observação de si. A meditação também nesse sentido como um caminho para a observação de si. A Joana sugere como começo para isso, primeiro, identificar a nossa realidade emocional, as nossas aspirações legítimas, o que exatamente que eu estou buscando, que eu estou querendo, e as reações diante das ocorrências do cotidiano. Porque às vezes a gente não se dá conta o que tal situação provoca em mim? Por que eu tive essa reação? Observar esses movimentos psicológicos nossos nos traz o autoconhecimento e nos ajuda nessa busca. E é interessante o quanto nós desconhecemos de nós mesmos. Uns mais, outros menos, mas existem casos assim de pessoas que têm dificuldade até de descrever as próprias emoções. Sabe aquela coisa, tu pergunta assim... que nem alguns adolescentes, mas a adolescência é uma fase, como é que se diz assim, onde está tudo valendo, né? Mas, dentre nós adultos, como é que foi a viagem? Ah, foi normal. Como é que tu está se sentindo? Normal. Tem pessoas que têm dificuldade de dizer, de definir um estado emocional. E eu lembro de uma paciente que eu atendi há uns anos atrás, que tinha justamente essa dificuldade. Casualmente era uma pessoa que lidava muito com as ciências exatas e o mundo, assim, desse mundo humano e das emoções era uma coisa completamente desconhecida. Ela tinha dificuldade de dizer como é que ela se sentia em tal coisa. Foi para terapia porque a família insistiu muito que fosse, justamente porque estava tudo bem. Nem ruim, nem tão bom, não se incomodava com nada, não se irritava com nada, mas ela não sabia identificar. E aí, devagarinho, a gente foi trabalhando em análise e foi muito interessante, porque ela passou por uma fase onde ela
faltava algumas vezes, se atrasava, e aí eu comecei a colocar assim o quanto uma parte dela queria faltar, queria fugir de si, queria chegar atrasada para não dar tempo da gente poder adentrar em coisas mais profundas do seu psiquismo. Não, mas de jeito nenhum, né? Aí foi uma fase assim de uma psicologia mais educativa, né? Não, nós temos o inconsciente, então é o nosso inconsciente que não quer, não é que tu não queira. E aí ela começou a observar que algumas situações onde ela estava lá atrasada e daqui um pouco postergando alguma coisa de trabalho e tal, para não conseguir sair, ela começou a se perguntar, de tanto eu insistir, começou a se perguntar, tá, mas por que eu não ia querer ir hoje na terapia? E daí ela começou a ver que tinha, às vezes, alguma razão. Estou com preguiça de falar de tal coisa. Esse assunto está tão chato de abordar. Porque eram as resistências internas. E a gente tem, quanto mais a gente quer mexer numa coisa que incomoda, mais a gente não quer mexer naquilo. E a gente foge daquilo. E poder se dar conta disso é um passo muito importante. E aí essa pessoa começou a se dar conta um pouquinho do que estava sentindo. É desconfortável. As emoções ruins, inicialmente, são mais fáceis, assim, porque a gente nega muito elas, né? Então, poder ir detectando isso aí. Mas é um desconforto que aquilo me provoca, é por isso que eu estou querendo me atrasar, estou querendo faltar. E aí foi fazendo esse caminho de poder perceber as emoções. Então, a Joana coloca isso, da gente poder perceber as nossas emoções, as nossas reações diante das atitudes dos outros, dos comportamentos dos outros. O Cláudio cita uma frase do Jung muito interessante. O homem gosta de se acreditar senhor da sua alma, mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções, ou de se tornar consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu dono. Nós não somos donos de nós mesmos, pelo menos por enquanto. Enquanto os nossos humores se alterarem, as nossas emoções, que sem que a gente tenha nenhum domínio sobre isso, ou dessas coisas que o inconsciente nos provoque, que a gente não tem controle nenhum também, até que a gente possa ir superando isso, nós não somos donos de nós mesmos. E essa é a terceira grande ferida narcísica da humanidade. A primeira grande ferida narcísica da humanidade foi com Copérnico, de que a Terra não é o centro do universo, a Terra está lá girando na volta do Sol. A segunda foi com Darwin e a teoria da evolução, então de que o homem não surgiu perfeito, né? Ele descende lá dos primatas. E depois a terceira é o inconsciente, de que nós não somos donos de nós mesmos. Então, por isso, quando essas três questões surgiram na história da humanidade, houve uma resistência incrível, né? Por isso que o Freud foi muito atacado no início, e talvez isso tenha feito com que depois ele tivesse uma grande dificuldade de ir além, porque para ele conseguir colocar uma validação científica na psicanálise custou um preço bastante alto, né? E ele ficou com muito medo de arriscar isso depois. Mas então, o se conhecer. E depois, o aprender a viver. Esse aprender a viver não é adestramento para convivência social, né? Muito pelo contrário. É justamente o poder viver bem além da questão material. Não é o viver bem materialmente, acumular recursos, gozar sensações, fruir comodidades, essas coisas tão de agrado do ego. É o viver bem além disso, além dessa condição material. E muitas vezes, nesse sentido, é importante desconectar das estruturas coletivas. Olha que delicada a situação. Para que a gente possa individuar, nos tornar nós mesmos, poder seguir o caminho que nos está destinado, muitas vezes a gente precisa desconectar das estruturas coletivas, não de uma maneira egoísta. Porque justamente a gente podendo se desconectar é poder contribuir de uma maneira mais efetiva com essas mesmas estruturas. Isso permite uma participação individual mais intensa e profunda, justamente nessas estruturas coletivas. E aí a gente tem como exemplo o Francisco de Assis, que num primeiro momento da vida dele, assim, quando era jovem, ele tentava seguir um pouco os passos do pai, que era um grande comerciante, chegou a se envolver em guerras de feudos, assim, o pai já um tanto preocupado com ele, porque
Ele tentava seguir, mas o espírito superior nele, que ele era, falava mais alto, né? Então ele ia lá, conversava com os servos, tratava com muito amor, com muita afetividade, e o pai ficava louco com aquilo, né? Como é que ele trata os servos assim? Os servos são como os bois e os cavalos, eles estão aqui para nos servir e ponto final. E o Francisco, então, frustrava muito seu pai nesse sentido. Daí teve um momento, então, que ele precisou confrontar esse pai e dizer para ele que, apesar de o amar e de o respeitar muito, antes de ser filho dele, ele era filho de Deus e ele tinha um caminho a seguir. E aí, quando ele sai da casa dos pais, então, esse sair dessa estrutura coletiva é muito doloroso muitas vezes. E é muito difícil da gente entender que isso é preciso que se faça de uma maneira amorosa, sem atacar essa mesma estrutura, mas para justamente poder contribuir de uma maneira mais profunda. Então, aprender a viver nesse sentido. O aprender a ser. Deixar de ser pessoas espelho, que refletem as conveniências dos outros, para que a gente possa refletir a nossa própria essência. E aí o desafio que a Joana de Ângeles aborda é de poder aprender a conviver com a própria solidão, mas não aquela solidão de se isolar por não suportar a convivência com os outros. Ao contrário, de novo, é justamente poder aprender a lidar com as suas próprias questões para viver em harmonia com os outros. Mas poder suportar que muitas vezes os outros não vão nos compreender, ou então não vão compartilhar do mesmo momento, da mesma experiência interna. E aí isso provoca uma sensação de solidão muito grande. Pode estar vivendo com outras pessoas que não compreendem o processo, não compartilham daquilo naquele momento. E isso é importante de suportar, estando também convivendo melhor. Porque conviver melhor com o nosso mundo íntimo permite conviver melhor com os outros também. Então, não é se isolar, é suportar a própria solidão neste sentido. Também tem uma questão, e que a Joana aborda muito, o quanto a gente se conhecendo mais, a gente não se espanta tanto com a sombra do outro. Conhecendo a nossa sombra, a sombra do outro não nos choca tanto. É que nem aquela história, né? A senhorinha no centro espírita que olha, se choca com a moça que vai lá de saia curta e batom vermelho e acha que aquilo é muito vulgar e fica muito incomodada com aquilo. Quando essa mesma senhorinha puder entender que existe uma prostituta reprimida dentro do seu inconsciente, quando ela olhar para aquela moça que ela julga vulgar, ela vai dizer assim, mas como é que eu vou julgar ela se eu sei que eu tenho uma pior aqui dentro? E aí ela vai reconhecer nela uma irmã e não vai ter condições de julgar. Então, quanto mais a gente se conhece, e lamento dizer, sim, nós temos todas elas lá dentro, as piores que vocês possam imaginar, porque aquilo que hoje a gente já não aceita mais, ou já não vive mais na atual encarnação, nas outras a gente viveu e está lá, bem escondidinho. Nós recém estamos dando um passinho um pouco adiante daquilo que a gente fez no passado. Então, aquilo tudo está muito perto. Basta alguém pisar no nosso calo para a gente rosnar, gritar, mostrar as unhas, né? Então, a gente poder conhecer isso faz com que a gente pare de julgar os outros e pare de criticar os outros. E isso é um ganho pessoal incrível. Então, o Cláudio coloca assim, né, uma questão para a gente se perguntar o quanto da minha busca pessoal é feita no ter também. No ter e não no ser. Porque a Joana diz, né, buscar a consciência de ser antes de ter. Ou ser antes de poder, antes de parecer. Ser é mais importante do que ter, do que parecer e do que poder. Isso é fundamental. E, por fim, o aprender a amar. Porque amar também se aprende. Tem coisas que às vezes a gente pensa que tem que vir pronto. O fulano tem fé. Aprendeu, desenvolveu, treinou, exercitou. Tudo na vida é aprendizado. Se hoje eu tenho um amor infantil, possessivo, ciumento, amanhã eu vou trabalhando isso em mim para desenvolver um amor um pouquinho mais maduro, né? E aí a gente tem as fases do amor que a Joana de Ângeles fala, que é primeiro um amor infantil, que é possessivo,
depois um juvenil, ainda inseguro, não tão possessivo, mas inseguro, e depois um amor pacificador, maduro, que se entrega, que se faz planificador, que não exige do outro. O Cláudio Sinotti coloca assim, quando a gente vê a carência é um grande sinalizador de que a autoestima precisa ser trabalhada. Porque quando a gente tem o outro para preencher um próprio vazio, é porque a gente não está podendo preencher a nós mesmos. Então, mas eu ia dizer uma outra coisa, que ele coloca também no livro, o seguinte, que as terapias modernas têm inúmeros recursos para tratar as diferentes enfermidades da alma. Mas o amor é a ferramenta que toca no ponto, que vai mais a fundo, que consegue atingir os aspectos mais profundos da alma, aonde muitas técnicas psicoterapêuticas não conseguem chegar. E aí eu lembro de uma situação do Chico Xavier, que, meu Deus, deu tantos exemplos nesse sentido para nós aqui no Brasil, né? O Chico Xavier, vocês lembram de uma situação quando ele foi visitar um presídio? Ele foi fazer uma visita no presídio. Primeiro que quando ele estava, então, combinando de fazer isso, o diretor ficou em alas, né? Mas era só o que me faltava. Agora o Chico Xavier dentro do presídio, se alguém pega ele, faz de refém, né? Então, primeiro, o diretor colocou uma certa resistência a essa visita, e como não tinha muito o que fazer, o Chico já era super conhecido nessa época. Então, ele montou uma estrutura de segurança, assim, onde tinha uma mesa. O Chico deveria ficar atrás dessa mesa, 2 seguranças, um de cada lado, para impedir que os presos chegassem muito perto, para evitar qualquer agressão, né? Só que a primeira coisa que o Chico Xavier faz quando entra lá no pátio do presídio é sair de trás da mesa e ir para frente e dizer o seguinte, que naquele instante, já que aquelas pessoas se encontravam numa situação assim, onde eles não podiam estar escolhendo se queriam estar ali, então que ele não ia ficar falando do evangelho, que ali ele queria simplesmente poder estar como um outro ser humano ali dentro e gostaria de poder abraçar aquelas pessoas. O diretor quase caiu sentado, né? E aí ele foi, de um em um, né? O senhor permite que eu lhe dê um abraço, não sei o quê. Foi abraçando um e depois o outro, até que ele chega num preso, daqueles assim que tem a ficha extensa. O que na ciência hoje a gente poderia chamar de sociopata. Aquelas pessoas que não têm empatia, e é o que a ciência até então coloca como incurável, mas que hoje em dia a gente está tendo estudos interessantíssimos de terapêuticas muito parecidas com o que a Joana fala no livro Triunfo Pessoal, de uma orientação sobre como tratar a sociopatia. Então está se desenvolvendo estudos nesse sentido, mas ele chega diante dessa pessoa, um cara frio assim, e pergunta com aquela humildade do Chico, o senhor permite que eu lhe dê um abraço? O cara faz assim a cena, né, assim com a cabeça. E aí ele dá um abraço nele. E o senhor permite que eu lhe dê um beijo? Dá um beijo. E quando o Chico sai, se vê lágrimas saindo dos olhos daquela pessoa. Que talvez lágrimas que fizesse muito tempo que não saíam. Uma pessoa muito endurecida pela dureza da vida ou dos seus crimes cometidos. Então, muitas vezes, a gente pensa que não tem mais nada ali, mas o amor é capaz de fazer brotar a vida do fundo do lodo. O Cláudio Sinotti coloca no livro também um exemplo clínico dele, de um paciente que estava numa situação de conflito com a mãe, os pais tinham se separado, não sei se era uma criança ou um adolescente, mas um jovem, e que daí na sessão o Cláudio sugere que eles se abracem. E aí o rapaz começa a chorar e tem dificuldade, não consegue, talvez por não se sentir merecedor daquilo. Vocês sabem que, há um tempo atrás, nós trabalhávamos num outro centro espírita, numa cabine de atendimento. Era um modelo um pouco diferente do que a gente tem aqui na Merckx, mas era uma cabine de atendimento onde o trabalho meio que juntava atendimento fraterno com passe magnético. Então, a pessoa recebia o passe, conversava um pouco, né? E, às vezes, o nosso dirigente sugeria que a pessoa voltasse para casa e desse um abraço no seu marido, na sua esposa, no seu filho, no seu pai, na sua mãe. E é impressionante o quanto muitas pessoas se sentiam profundamente constrangidas. A dificuldade de poder fazer isso, às vezes, com a pessoa que vive mais próximo. Às vezes é mais fácil fazer com um estranho do que com aquele com quem se compartilha a convivência em casa. E quebrar com isso é muito importante. Não se faz de um dia para o outro. Isso é exercício.
Isso se desenvolve. A pessoa que não sabe abraçar, aprende a abraçar. A pessoa que não sabe amar, aprende a amar. Tudo isso é aprendido, é desenvolvido, é exercitado. A Joana coloca: o amor que se deve oferecer ao próximo é consequência natural do amor que se reserva a si mesmo, sem cuja presença muito difícil é a realização plena do objetivo da afetividade. Então, trabalhar a autoestima, reelaborando as frustrações que podem ser entendidas como experiências naturais do processo evolutivo, não se prender a essas frustrações, a esses ódios. Aí o amor passa a ser vivenciado com maturidade. Porque muitas vezes, como a gente vê, né, a gente busca no outro sempre a perfeição, a gente quer o outro perfeito. Mas como a Joana diz, como o Divaldo fala nas suas palestras, e quantas vezes a gente esquece de ser mais perfeito para o outro. Então, o material que a gente tem para trabalhar é a nós mesmos. Então, que a gente trabalhe esse material, sem exigir que o outro corresponda às nossas expectativas. Para que o amor possa ser vivenciado de uma maneira mais plena, mais madura. Certo? E o Cláudio, mais uma questãozinha, que interessante que ele coloca ali, que muitos acreditam que o ciúme é o tempero do amor. E, na verdade, o quanto isso é... Que bom que vocês riram. Vocês também acham. Porque é inadequado, né? Mas muita gente, vocês estão dando risada, mas muita gente crê isso mesmo. Que tem que ter aquela pitadinha de tempero. E, na verdade, isso evidencia fragilidade emocional, apenas. Né? Um amor ainda inseguro, ainda infantil. Então, que a Joana, com essa obra maravilhosa dela, possa nos ajudar durante esse ano todo, que a gente possa ir olhando para nós mesmos, trabalhando essas questões em nós mesmos, amadurecendo a nossa capacidade de amar, porque a gente sabe que esse é o caminho para que a gente também se torne mais plenos e mais felizes, que é o que todos nós queremos. Olha, ela perguntou como é que uma pessoa desmaia por vontade própria. Alguém quer tentar falar sobre isso? A gente é capaz de tanta coisa que eu vou te contar. A gente faz tanto sintoma. A gente é capaz de fazer sintomas psicossomáticos, de pele, de algum adoecimento de órgão, sabe? O nosso inconsciente, nós estamos numa atual fase, assim, do processo evolutivo, onde o nosso inconsciente meio que tem vida própria. Às vezes a gente faz coisas com a gente mesmo que é inacreditável. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi que ela tinha uma doença dermatológica, eu não me recordo agora que faz muito tempo, mas é uma doença de pele difícil de tratar, assim, os médicos buscavam diversas medicações fortes, assim, e depois que ela se separou, a doença de pele foi embora. Não que a culpa tenha sido do marido, né? Mas algumas questões que estavam perturbando, ela era uma pessoa que era muito maltratada por aquele marido, uma pessoa muito difícil, então tinha uma série de questões assim, e ela estava somatizando na pele, né, esse órgão que tem contato com a realidade externa, que estava reagindo de alguma maneira, assim, estava incomodado com aquilo, e ela não estava podendo se incomodar de outra forma, porque se sentia muito culpada de ficar chateada com o marido. Então, cada um de nós inventa um sintoma diferente. Por isso que a psicologia é difícil, né? O Jung desmaiava, essa aí fez um sintoma de pele. Cada um de nós inventa uma coisa diferente. E aí é preciso a gente observar muito o nosso mundo interno para ver que sentido aquilo tem. Mas é muito mais coisa do que desmaiar, viu? Nós somos bem criativos. Então, vamos encaminhando o nosso encerramento. Semana que vem seguimos para o próximo tópico, que eu não lembro qual é, mas está na nossa listinha. Eu acho que é pensamento, sentimento e vontade. Que é uma temática bem legal, bem interessante. Acho que vocês vão gostar.